Greg aqui já entrou. Eu chamo de Greg, mas é Alexandre. Solicitou para participar. Vamos lá. O pessoal está entrando. Olá. Aí, E aí, meu amigo? agora sim, né? Agora foi. Eu acho que eu tava tendo um problema de conexão aqui, que a primeira vez que apareceu, ficou verificando conexão e caiu. Eu vi que você tinha visto, né? Sim. O pessoal tá entrando aqui para nossa live. É a sua primeira live? É minha primeira live, tô morrendo de nervoso aqui. O nervosismo tá lá em cima. Ah, bem-vindo, meu amigo, porque também é a segunda que eu faço só. Eu não peguei a É? maratona da, eu não peguei as maratonas da live, não, porque você sabe, né? A minha resistência com a rede social, eu tenho Ah, uma eu certa também, viu? resistência. Ano Eu tenho uma passado certa também tava resistência. bem corrido. Foi, Foi. verdade, né? Mas vamos lá deixar aqui, vamos fazer as apresentações, né? Para que as pessoas possam que estão entrando e que futuramente vão ver os vídeos também, né? Sim. Possa se localizar um pouco aqui. Eu chamei Greg, né? Eu convidei, fiz esse convite para Greg, eu chamo de Greg, mas é Alexandre Gregório, tá? Eu chamo de Greg É um por nome conta da nossa enorme. intimidade de amizade, né? Por conta da nossa amizade e intimidade, a gente chama assim. Mas eu queria, Greg, que você se apresentasse um pouquinho, né? Eu fiz o convite para você para que a gente pudesse fazer essa fala por conta da visibilidade, né? Trans, por conta e a gente poder fazer alguns debates assim de contraponto mesmo, né? Não só na temática em relação só por conta do mês, né? Mas de se debruçar aí sobre outras coisas, outras nuances aí. Mas de antemão eu queria que você se apresentasse, né? Finalizou o mestrado, um desafio aí, né? Então fala um pouquinho Então, né? sobre isso, né? Também importante. Bom, é isso, né? Meu nome é Alexandre Gregório, um nome enorme aí. Mas pode me Bonito, chamar é de bonito, Greg, pode chamar é de bonito. Ale, várias Sim, possibilidades aí. Sou é formado em ótimo. psicologia pela UFBA desde 2018 e terminei Uhum. recentemente o mestrado no PPGNI, em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo. E estou na Sim. clínica também, né? Tem quase um ano já na clínica também. E estou aí Uhum. trabalhando com questões de gênero, outras questões também que surgem na clínica. Terminei o Sim. mestrado agora, pretendo focar também em alguns mini cursos, Cadu também, né? A gente está conversando sobre isso também, Sim. relacionado a Vamos. esses temas, são muito Sim, importantes. E, importantíssimo. Importantíssimo. assim, acho que por enquanto é isso. Eu também tinha um grupo, né? Temos, na verdade, tá parado, Sim. parou também por conta da pandemia, mas a gente estava com um grupo de estudos também entendendo o gênero, subalternidades, processo de subjetivação, que era a proposta do grupo, é a proposta do grupo. Ele está paralisado, Uhum. mas a gente também vai conversar ainda sobre ele aí para pensar algumas questões interventivas também para a vitória da conquista. E Sim. é isso, Que né? foi, que foi nesse grupo que a gente meio que fez mais laço, né, Greg? A Exatamente. gente fortaleceu um laço ali maior, né, nos nossos encontros com o Tita, né? Inicialmente tinha E, Tita, tinha Bruna, tinha Davi, né? Tinha outra moça que eu me esqueci, fugiu o nome agora, mas que sim. era muito gostoso, né? As discussões eram bem interessantes. Mas o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre, vamos lá, o que você trouxe aí pra gente conversar hoje Então, aqui né? sobre o nosso tema. Sim. Sim.
Primeiro, agradecer também o convite, né, pela live, o convite em participar da live. É um tema Sim, eu que muito importante. agradeço. Eu que agradeço sempre. E aí, a gente conversou de ser um bate-papo, algo assim, Sim, sim. mais tranquilo, sem muitos termos técnicos, embora com todo o rigor que é necessário, né, a seriedade que é necessária para a discussão. Sim, perfeito. Também algo não tão aprofundado, porque se a gente for aprofundar aqui, fica a noite toda, né? Mas é mais assim Sim, nesse sentido mesmo. E é isso, né? Eu perfeito. trouxe algumas coisas que, na verdade, são produções de outras pessoas. Eu vou ser o porta-voz aqui hoje. Fiz algumas pesquisas sobre a questão da cisgeneridade e também cisnormatividade, de pessoas trans Uhum. que já produziram sobre isso. Inclusive, tem uma que, não Sim. sei se ela está por aqui, Muriel Marinho, foi uma pessoa também que eu encontrei um material que ela produziu, um site lá na internet. Ah, E Jaqueline, como de Jesus também, outras pessoas trans. E, na verdade, é um uhum. tema muito caro, muito importante, né? Mas que, até o momento, na verdade, as pessoas trans é que têm se debruçado sobre ele, embora o interessante seria também que as pessoas cis pensassem sobre essa posição, que é a cisgeneridade, né? Inclusive, Sim. é algo pautado aí justamente para que as pessoas trans possam começar também a refletir sobre esse tema, que inclusive tem a ver com a identidade que elas carregam, a identidade de gênero delas, a identidade social delas. Né? E é isso, Perfeito. né? Então a gente Uhum. pode ir começando, né? Eu tô com uma pesca aqui do lado para não perder nada que é importante. Sim, eu Mas também é estou isso. aqui, ó, com meu bloquinho, né, de perguntas. Você sabe que eu sou conversador, né? Você sabe que para Pois conversar, é, mas então deu certo, viu? então, Porque eu sou mais calado, você conversa e e pergunta, eu também aí, funciono muito por perguntas também. e E aí aí fica eu, mais eu falei dinâmico assim, também. vou me orientar aqui, porque senão daqui a pouco eu saio falando, e a gente se perde. É, Mas para a gente começar, né, para a gente começar assim nosso da partida, eu queria que você explicasse assim para o pessoal posteriormente que depois vai assistir, o que é ser uma pessoa cisgênera, para a gente começar. certo. Cisgênero é um termo que foi criado, na verdade, por pessoas trans, para se referirem a pessoas não trans. É um termo que, de acordo com o Jaqueline Gomes de Jesus, ele vai surgir ali mais ou menos entre 1990 e 2000, e as pessoas trans sentem essa necessidade de que as pessoas cis não sejam tratadas como não trans. Então, para romper essa ideia de negatividade em relação às pessoas trans, cria-se o termo cisgênero. Cisgênero, Uhum, basicamente, se refere às pessoas que, ao nascer, são designadas a ela o gênero masculino ou feminino, e isso com base no critério genitalista, né? Pênis, homem, vagina, mulher. E aí, essas uhum, pessoas, ao longo da vida, elas se identificam com esses gêneros que lhes são atribuídos no momento do nascimento. Na verdade, desde antes, né? Que a gente sabe uhum, que no momento em que ocorre todo aquele processo do ultrassom, que vê ali o sexo da criança, já se cria todo esse imaginário social, já começa a se pensar sobre questões que atravessam diretamente o gênero masculino e o feminino, esse binário. E aí sim, essas pessoas cis são justamente as pessoas que vão cumprir esse protocolo posteriormente, né, nesse sentido de se identificar enquanto realmente aquilo que era esperado para ela, seja em termos de identidade de gênero e as repercussões, papéis sociais, questões de gênero relacionadas a isso também. Então, uhum, resumidamente, né, de forma simples, esses gêneros são essas pessoas. uhum. E você traz aí na sua fala que é como se houvesse aí um contraponto, né? Tem que haver esse contraponto para que as pessoas trans não fiquem nesse lugar assim de opa, existe uma outra coisa que seria o normal. Não, vamos marcar um lugar, cisgênero é aqui, trans é aqui. É isso basicamente que você traz aí, né? Para que a Exatamente, gente exatamente. possa. E isso é importante a gente marcar, né? Porque é aqui, né? E aí, como você traz aí também a questão da família que faz essa marca, né? Porque de fato a família faz a marca, né?
Família de, é um menino, então vai ter tudo azul, é uma menina, vai ter tudo rosa. Isso, Existe exatamente. essas coisas. E isso, para além disso, também outras coisas, né? Porque aí vai pegar lá, eu vou trazer aqui outras coisas, assim, para a gente poder pensar um pouco mais. Vai também trazer lá, então, se seu pai é advogado, você vai ser advogado também. Se sua mãe é assim, você vai ser assim também, né? As Isso, expectativas, ou então aquela expectativa máxima de que todo mundo vai fazer medicina e que tá tudo legal, né? Então, só para a exatamente. gente tranquilizar aqui, localizar as coisas. Mas pode continuar aí, você estava falando, pode ir. É isso, né? E nesse sentido, só continuando essa contextualização, a gente Uhum, sabe, né, nós pessoas trans, principalmente que estudamos sobre essas questões, a gente entende que a medicina, quando se apropria das necessidades das pessoas que são chamadas de trans, né, porque houve esse período onde houve essa demanda, as pessoas uhum, procuraram os serviços, seja para processos de hormonização, ou seja para processos de intervenções cirúrgicas, elas procuraram por esses serviços, e aí, na verdade, surge uma necessidade absurda, que na verdade é das pessoas cis, de uhum. categorizar essas outras pessoas como trans. Mas, ao mesmo Sim, tempo, não há um termo para as próprias pessoas cis. Então, sim. justamente nessa logística de entender essas pessoas trans, nós, né, pessoas trans, enquanto pessoas patológicas, pessoas anormais que vão buscar sair dessa normativa que é entendida pela sociedade ainda, infelizmente, como a que é Uhum, coerente, que é a correta por parte de muitas uhum, pessoas, ainda há essa concepção. Então, mais ou menos no século XX, quando a medicina se apropria das demandas das pessoas e categorizam como pessoas trans, mas não trazem o termo cisgênero para também defini-las e entendê-las também nessa categoria de identidade de gênero, porque o cisgênero também é trazido enquanto identidade de gênero, inclusive uhum, mais do que uma identidade de gênero, uma identidade social também, social nesse uhum, sentido de ser uma identidade estruturante, por ser a identidade normativa, cisnormativa, né, e a partir dela pensando sim. aí as outras identidades. Então, é, justamente por conta dessa demanda, né, que surge e a medicina se apropria disso, cria-se o termo, patologiza e já marginaliza também esse grupo, né, porque a partir do momento que você cria um termo já patologizando, você também marginaliza, cria uma abjeção em relação a essas Uhum, pessoas e não se pensa nesse lugar que as meninas que eu pesquisei também trazem muito isso, né, de essa importância de se pensar, de se localizar também socialmente nesse lugar e que isso não aconteceu e que na verdade as pessoas trans mais recentemente é que teve esse processo de falar, não, peraí, que vocês também têm que se localizar, que existe uma relação, a uhum, relação, ela não se dá sozinha. Então, existem uhum, os transgêneros, ok, vocês disseram que sim, mas poderiam ser só pessoas buscando um serviço. Mas se criou a uhum. categoria, ok, mas existem os cisgêneros também, que são vocês, e precisam ser pensados Sim, nessa relação também. Então, sim, daí vem todas perfeito. as repercussões, né? E até Uhum, entendendo que são, por serem posições diferentes, e a posição cisgênero ser entendida como a correta por muitas pessoas, por ser normativa, as pessoas trans uhum, são colocadas em um óculos de marginalização e com isso existem essas assimetrias que repercutem em termos também de direitos, necessidades básicas que nos são negadas também, e todos esses uhum. processos que vão acontecer por estar em uma posição que desde sempre foi marginalizada, foi entendida como uma patologia, uma anormalidade, uma até aberração, muitas pessoas não nos humanizam nesse sentido, né? Então foi Uhum. assim, mais ou menos nesse sentido mesmo. Sim, sim. Quando você traz aí, é como se inicialmente, né, você traz a história, inicialmente a medicina vai lá marcar e aí precisa do contraponto, né? Opa, epa, vocês aí também, né? Sim, Não sim. é, não é bem assim, vamos equalizar lugares, né? Que não aconteceu, né? E que não acontece, porque a maioria dos debates ainda é sobre pessoas trans, Exato, né? Ninguém exato. repercute esse lugar da pessoa cisgênera com os recortes de privilégio e tudo mais, né? Que a gente sabe que tem, que é essa cisnormatividade branca, né? Elitista ainda. Então, assim, aí a gente tem vários desdobramentos, né? Que a gente não vai
não vai trazer todos eles aqui, porque senão fica muita informação e às vezes pode ficar solta, né? Para quem vai assistir, fica muita coisa. Mas é importante a gente pensar assim, por que as pessoas estão discutindo sempre as pessoas trans? E a gente tem um meio da visibilidade trans em que a gente vê aí, né? Por exemplo, vários influencers, inclusive eu ouvi falando sobre isso também. Esse lugar assim, olha, chegou o mês da visibilidade trans, aparece um monte de empresas e um monte de recursos aí para se apropriar desse discurso, mas não faz uma análise aí mais, né, que dê condições. É como se fosse aquela cola assim, vamos pegar o bonde aqui andando, isso é bem, isso está politicamente legal, então vamos andar, né? Então eu acho que é importante a gente trazer esse contraponto assim, vamos entender que lugar é esse, né? E aí eu queria perguntar a você, como é que você vê a possibilidade das pessoas cisgêneras se aliar a essa causa, né? Entender um pouco esse seu lugar e poder, partindo daí, entender algumas coisas. Porque a gente sabe, de regra, que a gente entende a dificuldade, talvez, de uma pessoa cis nem entender a posição que ela está. E eu acho que é importante a gente também trazer isso, né? Qual é a sua posição? Né? Eu acho que seria interessante a gente colocar Exatamente. esse lugar aí para a gente poder desenrolar um pouquinho esse fio, né? Que é muita coisa. Vamos lá. Sim, sim. E é nesse sentido, né, voltando para a questão da terminologia, quando a medicina e os discursos médicos eles fazem isso, não só os médicos, né, mas começando aí da medicina, Sim, cria-se esses dois problemas. Primeiro, a patologização e segundo, justamente esse desserviço de as próprias pessoas cis não se verem nesse lugar. Então, é muito sim, comum de pessoas cis, inclusive, nem saberem que são cis. As pessoas sim. que não estudam sobre gênero, que não têm acesso a algumas informações que outras têm, inclusive, elas não Sim. sabem que são cis, por uma questão de É, informação mesmo, né? se perguntar, Assim, não é você nem uma é cis? questão de Não sei. negação, né? É Não uma sei. questão de, às vezes, é uma questão de informação. Eu não sou cis, não. O que é isso? Não sou essa coisa aí, não. E, na verdade, são cis, né? Se eu parar para entender o Sim, processo todo. Mas também tem as sim, pessoas cis que sabem, entendem esses lugares, entendem o que é ser cis, entendem o que é ser trans, e também está nesse processo de negação, justamente sim, por não quererem se pensar nesse lugar e sempre colocando as pessoas trans como essas pessoas abjetas, pessoas loucas, e estão aí tentando algo que para elas marginalizar, não faz né? o menor sentido. Mas, Sim, assim, respondendo sua pergunta, como se pensar nesse lugar, trazendo de uhum, novo as referências, né, as meninas trazem muito isso, assim, de que, e também engatando no que você falou, por muito tempo, inclusive na academia, né, nas universidades, teve sim esse movimento de se pensar sobre as pessoas trans, mas não houve esse processo de também se colocar nesse lugar de pessoas cis nessas relações sociais em que ponto isso também interfere na estrutura social de forma mais geral, nas relações sim, sociais de forma mais geral, né? E isso uhum, também denuncia um processo que acaba sendo patologizante, porque é como se dissesse assim, não, eu sou normal, eu sou homem ou eu sou mulher e aquele lá é o trans. E sim, aí, né? Então, nesse sentido. Então, o que eu sim, entendo, partindo dessas questões, é que, primeiramente, é importante ter essa humildade de se pensar enquanto pessoas cis que têm, sim, os privilégios, né? Um termo que muitas pessoas problematizam, mas, nesse momento, privilégios é um termo que faz sentido, sim, porque tem, sim, privilégios, se a gente for pensar nas relações sociais de forma mais ampla, nos trânsitos cotidianos, atividades rotineiras que pessoas cis fazem, e que não sentem uhum, o impacto, e que pessoas trans sim, sentem o impacto apenas por serem trans, desde, sim, sei lá, ir num salão de beleza, por exemplo, mulheres trans, travestis, irem num salão de uhum, beleza e sofrerem de transfobia, sofrerem de algum tipo de chacota, discriminação, ou mesmo homens uhum, trans, pessoas não binárias também, inclusive, que não são tão faladas, né, não se falam tanto sim, sobre elas, mas que, na verdade, são pessoas que rompem muito mais, assim, se for parar para pensar as questões binaristas de gênero e as sim, repercussões, né? Como é que ficam para essas pessoas em termos de cotidiano mesmo, de rotina, sair na rua, de repente, né, ter um olhar ali que é um olhar que é agressivo, que é um olhar que uhum, tenta ali constranger a pessoa. Então, eu percebo assim, que por parte das pessoas cis, primeiro essa humildade de procurar se localizar em termos de relações sociais,
e a partir disso, também entender como essa dinâmica na relação com essas outras pessoas, né, que são as pessoas trans. Uhum, E sim. também entendendo esse lugar de outro, que na verdade aqui já é um outro com O maiúsculo, que eu fiquei pensando sobre isso até a partir da obra de Jamila Ribeiro, que ela fala, né, O que é lugar de fala, o nome do livro, que ela publicou em Uhum, 2017. Ela vai pensar sobre as relações de racismo no cotidiano, mas eu fiquei pensando que, sim, dá para interseccionar isso também com identidade de gênero, assim como outros marcadores. No caso das questões sim. trans, poderia, sim, interseccionar isso, essa questão do outro, com a Sim. cisgeneridade, com a cisnormatividade, porque são lugares Uhum, diferentes e há, sim, uma assimetria, há, sim, processos de hierarquização, há relações de poder, há processos de silenciamento, e que as pessoas sim. cis, grande maioria delas, não ainda se localizaram nesse processo. E isso tem a Sim. ver com as regalias que existem em função dessa estrutura, né? Que acaba favorecendo pessoas cis em detrimento das pessoas trans. E aí a Sim. gente pode até pensar nas nossas demandas para a gente conseguir fazer procedimentos, precisa do laudo psicológico, precisa do laudo psiquiátrico, precisa de laudo endocrinológico. E quem está nessas posições de poder, geralmente, maioria esmagadora, são pessoas cis. Então, são as Sim. pessoas cis prescrevendo e autorizando pessoas trans a passarem por processos, né, que, na verdade, deveria ser muito mais simples e que não deveria necessitar da autorização das pessoas cis. E, Uhum, inversamente, isso não ocorre. São poucas pessoas trans que estão nesses espaços de poder e nunca uma pessoa trans vai fazer um laudo para uma pessoa cis se afirmar enquanto pessoa cis nas relações sociais, nas relações de trabalho dela, isso nunca vai acontecer. Mas no caso das sim. pessoas trans, isso é bastante recorrente. Então, Uhum, pensar nessas posições, as repercussões que tem a partir disso, é de fundamental importância. Assim. E é uma uhum, contribuição que, na verdade, as pessoas trans estão proporcionando aí para que outras pessoas se localizem, se pensem também nesses lugares. uhum. Eu acho alguns pontos bem assim complicados, às vezes, é, por conta dessa questão. É muito complicado você reconhecer privilégio, né? Quando você Sim, aponta para o outro, você tem privilégio, há já aí um passo atrás, né? Fala, epa, não, não é assim. Porque quando se diz para alguém, você tem privilégio, e aí o outro já imagina assim, opa, vou perder alguma coisa. Automaticamente, se eu tenho exatamente. privilégio, e se você está reivindicando esse privilégio para mim, eu vou perder alguma posição aqui. E eu não quero perder nada. Nós não queremos perder nada. Eu acho que isso Exatamente. também tem esse lugar, né? Então, assim, quando eu aponto para dizer, olha, você tem privilégio porque você pode ir e vir sem problema nenhum. Documento não é uma questão para você, banheiro não é uma questão para você, espaços não é uma questão para você, né? Você entra e sai sem pensar, sem articular nenhum tipo de pensamento para isso. Está dado para você. Então, mas quando eu aponto isso, então em algumas pessoas isso vai repercutir também, né? A pessoa cis ela vai pensar assim, opa, mas como é que é isso? Não, isso aí não. Né? Então, já tem um passo aí que a gente tem que pensar também toda nessa dinâmica. Você falou um pouco aí das pessoas não binárias, eu queria que você trouxesse assim, um pouquinho só de localização para as pessoas que estão nos assistindo, o que é uma pessoa não binária, só para a gente amarrar aqui e não deixar tão solto. Certo. Olha, é porque tem uma É, diversidade, né? Se for parar para pensar, pessoas só trans, tem faz uma um. diversidade, pessoas trans, É, homens sim, trans, tem uma diversidade de homens trans, mulheres trans, tem uma sim, diversidade também, travestis, tem uma diversidade, mulheres trans e travestis. Pessoas não pronto. binárias também vai acontecer de ter também uma diversidade de pessoas não binárias. Mas Isso. geralmente a referência que se tem é justamente não ter referência em relação a questões de gênero. Nesse sentido, assim, Uhum. de estar sempre nesse processo de desconstrução e de experimentação dos gêneros. Então é sempre uma bagunça que na verdade, é uma intenção de que haja mesmo essa bagunça, né, em termos de Esses gênero, da coerência. deslocamentos, né?
e das Esses, coerências de gênero nesse sentido, assim. sim, Então, pessoas dessas não coisas. binárias, elas são difíceis de serem localizadas e é proposital que haja essa dificuldade de localizá-las, né? Então, mas eu entendo Uhum, que haja essa necessidade, em certo sentido, de entender como é que é esses processos, como é que são essas posições, essas identidades. A gente funciona uhum. dessa forma mesmo, né? Tentando buscar algum tipo de coerência, algo para a gente poder se familiarizar, poder se aprofundar Sim, também. penso Mas, logo existo, né? Tenho que me localizar no exatamente, pensamento para poder existir aqui, né? exatamente. O Muriel falou alguma coisa, eu tenho que aproximar, gente, porque eu sou mesmo com óculos eu não enxergo. Por vezes as pessoas compreendem privilégio como ausência de sofrimento e por isso entram na defensiva. Perfeito, perfeito. Também concordo. O que, é que você acha, Greg? Concordo e que bom que ela está participando aí. Né? Um beijão para ela Contribuições aqui. importantes. Não é? É, A gente tinha que fazer uma live a três aqui. Eu acho que ela ia trazer contribuições interessantes. sim, É, sim. mas vamos lá, né? Você foi perfeito e também falou aí sobre os privilégios e tudo mais. Agora, se você pudesse trazer assim, ela falou mais coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler. É igual eu falei, eu tenho que aproximar para poder ler. Quer que eu E leia aqui, aqui? então, tu consegue ler aí? Acho que tu tá melhor para ler aí do que eu. Lê aí para mim, por gentileza. A chave. Ah, não consegui aqui. Não consegue não. A chave talvez está em perceber que privilégio é sobre probabilidade de acesso e não sobre não sofrer por ocupar determinado lugar. Sofrimento não é mensurável. Perfeito, perfeito. Mas é muito estranho também você apontar para. É muito estranho várias coisas, né, na verdade. Mas é difícil, às vezes, você dizer para o outro né, do sofrimento que isso causa. Né? Por exemplo, aí a gente vai falar que você fez um trabalho com as meninas, né, as meninas trans, e Sim, qual era assim a riquíssimo, recorrência muito de uma importante. e qual era a grande dor, se eu pudesse dizer assim, qual era a grande dor que existia ali, que você enxergava enquanto pessoa que estava ali analisando? Que ela está falando aqui de privilégio. Vamos falar de dor. Vamos lá. Para você entender, para você qual era a maior dor? Olha, foi um processo assim. Primeiro, falar do meu processo ao longo da pesquisa, né? Eu, Sim. inclusive, enquanto homem trans, que estava pesquisando sobre trajetórias de Uhum. vida de pessoas trans, mulheres trans, nesse caso, né? Mulheres trans travestis. Uhum. Ai, meu Deus, alguma coisa. Foi assim, um processo doloroso, inclusive para mim também, em certo sentido. Assim, em vários momentos eu tive que parar, respirar um pouco. Teve momentos de me emocionar também com o que elas traziam, as narrativas que elas traziam. Com certeza, o objetivo não era dar conotações de que as pessoas trans apenas vivem em função de sofrimentos, porque não é verdade isso, né? A gente tem também nossas alegrias, mas como diria uma das entrevistadas, é uma experiência agridoce, e eu concordo, é mesmo uma experiência agridoce, não dá para falar só sobre as alegrias do processo, isso não Uhum. seria leal, até em função Sim. de lutas políticas também, de conquistas que estão sendo ainda é, num processo lento ainda sendo conquistadas, né? Então, assim, o que eu Sim. percebo que elas traziam e que me chamou bastante a atenção realmente tinha a ver com os trânsitos rotineiros aqui na cidade de Vitória da Conquista, tinha a ver também com a família, assim, a questão familiar, ela aparece enquanto algo que interfere também em nível de expressão das identidades de gênero, de ter essa liberdade de se colocar enquanto uma pessoa trans dentro de casa, no espaço doméstico, de ter esse acolhimento por parte da família também. Também há muito esse deslocamento em termos do que seria identidade de gênero. Será que a gente pode definir de forma tão definitiva assim? Será que seria interessante pensar dessa forma? Ou será que não seria interessante entender como uma confusão e que é uma confusão que, na verdade, ela é muito positiva nesse sentido, se a gente for parar para pensar o modo como foi se construindo os gêneros ao longo do tempo mesmo, né? Em Uhum. específico a questão das identidades trans também. Tem uma Uhum. fala de uma das meninas, né? Entrevistei duas, que particularmente enquanto pessoa trans,
na verdade, duas falas, né? Uma de uma e uma da outra, assim, que para mim impactou bastante. Eu, enquanto pessoa trans, enquanto pesquisador também. Uma delas falava sobre a tristeza que existia e que faz parte do processo, né, de ser uma pessoa trans e que de repente ter que lidar com demandas que na verdade são demandas externas, né, das pessoas pela não compreensão, pela intolerância, pelo desrespeito também. E esse pesar, assim, essa tristeza que muitas pessoas trans carregam por conta dessas repercussões que são externas, né, que na verdade a gente deveria ter nossa liberdade para sermos quem quisermos ser, ou sermos o que somos, sem que haja nenhum tipo de retaliações, mas não é isso que acontece, né? E aí vem as repercussões em termos de saúde mental também. Então, essa questão desse pesar, dessa tristeza, desse sorrir sem estar sorrindo, uma delas usa esse termo, isso me chama muita atenção, porque também converge um pouco com minha experiência durante muito tempo da minha vida, né? E da outra menina que eu entrevistei, é uma questão que ela fala de um contrato, que é um contrato unilateral, né? É um contrato, a identidade de gênero parece um contrato, mas é um contrato unilateral. Por que ela é unilateral? Porque a outra pessoa, que geralmente são pessoas cis, elas não têm esse apego a esse contrato. Elas podem a qualquer momento romper com esse contrato. Elas podem a qualquer momento decidir não mais tratar aquela pessoa da forma como a pessoa gostaria de ser tratada, por exemplo. Então, é como se a identidade de gênero não fosse uma verdade, mas fosse um contrato onde só apenas uma pessoa assina, e assim ela disse, inclusive, são as pessoas trans. E as pessoas cis se dão o direito de só respeitar quando elas quiserem e se elas quiserem. Então, isso foi um relato também que me impactou bastante, que é doloroso, é difícil se pensar dessa forma, mas que muitas pessoas cis nos passam mesmo essa impressão, assim. Eu fiquei muito pensativo sobre isso, foi algo que me chamou muita atenção. E eu fiquei refletindo sobre esses dois relatos. Teve vários outros, né? Mas esses dois, assim, me impactou profundamente. Porque também converge com minha experiência também, algumas questões que eu, por vezes, não trazia muito para a consciência, para não, de repente, até um mecanismo de defesa, não me sentir tão mal, mas que realmente é algo que, sim, precisa ser denunciado, precisa ser pensado mesmo. E aí, com esse trabalho, né, que foi feito com as entrevistas, eu pude me debruçar mais e me aprofundar mais também nesses pontos. Tem um termo que eu acho muito curioso e sempre pensei sobre, que é essa questão da passabilidade, né? Como é que você vê essa questão da passabilidade? Porque a passabilidade, ela entende que você vai estar em uma outra posição e automaticamente essa posição também ela pode ser uma posição de poder sobre outros, né? Como é que você vê isso? Assim? Como é que você entende isso? Eu percebo, e até estava refletindo mesmo a partir das escritas aqui para a live, que a passabilidade não pode ser pensada sem pensar a cisnormatividade mesmo, né? Que é essa estrutura de poder que está aí, que privilegia a pessoa cis e que, na verdade, é uma cisnormatividade compulsória, porque antes mesmo de estarmos sendo pessoas, nascermos e nos constituirmos, ela já existe, ela já dita uma série de normas, né? Então, se a gente for, resumidamente, se for parar para pensar a questão da passabilidade, no caso de pessoas trans, entendendo a cisnormatividade, é um atravessamento que não tem como deixar de implicar, né? Assim, e, em certo sentido, eu não vejo como algo que a gente deva, minha opinião pessoal, né? Eu não vejo como algo que a gente deva moralizar, no sentido de, isso está certo ou isso está errado. Apenas entender esses lugares, entender esses processos, como eles ocorrem, por que ocorrem, qual o sentido para essas pessoas de repente estar num movimento de querer ter essa passabilidade cis. Isso tem a ver com essa grande estrutura que é muito maior do que todos nós e que está no imaginário e que repercute em termos de privilégios mesmo sociais, nesse sentido, né, de repente você ter passabilidade, você poder ir fazer
um procedimento ali e não ter que ficar explicando sobre sua identidade de gênero, não ter que passar por algum tipo de transfobia, algum tipo de constrangimento. Isso geralmente, né, eu entendo assim, muito que os homens trans estão mais nesse lugar do que algumas mulheres trans, né? Justamente também pela questão da hormonização, dos homens trans que optam pela hormonização, porque também não são todos que optam, e mesmo assim são homens trans ou trans masculinos. A questão da hormonização, da cirurgia não é pré-requisito para ser trans, não tem nada a ver. É uma questão mesmo de escolha, né? Só para deixar assim, mais evidente essa questão, que é importante também. Então, se for parar para pensar a questão da passabilidade, eu vejo assim como algo que, na verdade, é uma repercussão da cisnormatividade. Essa questão de ainda existirem algumas demandas em torno disso, né, da pessoa estar nesse processo, nesse movimento de reivindicar uma passabilidade cis e, de repente, até ter um adoecimento psíquico em função disso, né, ou outros tipos de adoecimentos. Por conta disso, né? E aí acaba sendo uma estrutura que nos oprime também, em certo sentido. Porque as pessoas que não têm passabilidade cis, mas que de repente têm essa expectativa da passabilidade cis, elas estão vulneráveis também a passar algum tipo de sofrimento em função disso. Sim. Então, são questões assim que acabam se desdobrando em outros pontos também para serem pensados. Essa questão da passabilidade. Perfeito, perfeito. A gente falou bastante coisa, né? Nossa, é um combozão aí. Agora eu queria que a gente falar, nossa, formação bacana aqui, tem muita coisa que a gente pode pincelar aqui, trabalhar outras questões. É porque não dá, né, Gregzão? Não dá pra gente poder falar tudo em uma live, em 1 hora e tudo mais. São coisas que vão escapar, não tem jeito. A gente vai falando aqui, né, e escapa alguma coisa. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão da sigla LGBT, que é algo que também tem um debate aí, né? Tipo assim, a invisibilidade das pessoas trans aí. Hoje a gente tem uma invisibilidade, na verdade, de várias coisas, porque no imaginário, aí eu vou falar imaginário geral, daquelas pessoas que não saem em busca de conhecimento, porque, né, se você quer entender de um assunto, gente, a internet está aí, né, dê um Google, você sabe de tudo. Né? Então, assim, não existe essa coisa de, conheci um trans, vou lá tirar todas as informações, vou saber. Isso não existe. Para começar a conversa, isso não existe. Né? Isso aí, eu acho que é da fantasia do outro não querer se confrontar, talvez, com algumas questões que vai pegar ele lá na frente. Mas, voltando a falar sobre a sigla LGBT, existe, na verdade, uma invisibilidade aí. E aí, no imaginário, quando você vai falar com alguém sobre algumas questões, as pessoas, eu não entendo não, porque agora a sigla ficou muito maior, né? E aí eu não sei mais, me perdi aí, né, por conta desse guarda-chuva que enorme que ficou. Então as pessoas às vezes confundem muito a identidade de gênero com a sexualidade. E aí vem aí, talvez, né, a gente trazer uma luz aqui, um ponto para que a gente, né, mesmo falando, eu acho que é importante a gente marcar esse lugar aqui da diferença. Podia dividir um pouquinho aí pra gente? Sim, sim. É uma questão muito importante mesmo. Tem muitas pessoas, né? Eu sou desse grupo de pessoas, outros talvez não vejam como problemático essa questão, mas eu vejo que identidade de gênero e orientação sexual, condição sexual, são questões diferentes, não estão automaticamente uma relacionada à outra, sei lá, só porque eu sou homem trans, eu automaticamente me interesso por mulheres, sejam mulheres cis ou mulheres trans. Então, são pontos importantes. Eu digo essa questão de faço parte de um grupo, porque existe sim um grupo que entende que, de repente, seja mais interessante que a questão trans não esteja imbricada com as questões de orientação e condição sexual. Não por uma questão de achar que não faça sentido, porque, na verdade, sempre tem algum tipo de atravessamento. A vida humana tem sexualidade, né? Nós somos sexuais do nascimento, né? Aí eu não vou fazer nenhuma parte aqui da psicanálise, mas existe, está aí, né? Todos nós. Exato. Mas por entender, assim, que
socialmente falando, as pessoas, de modo geral, elas confundem muito. Então, isso acaba sendo até um tanto quanto exaustivo, né? Assim, Mas elas confundem, perdão te interromper, elas na verdade elas não confundem, elas não querem entender, né? Elas não querem entender essa fantasia de papai e mamãe, entende? Só papai e mamãe, aqui, faz casal, filho, entende? Elas não querem sair dessa fantasia, dessas posições de fantasia. Eu acho que a grande questão para a gente pensar, né, talvez articular esses gêneros na conversa, é isso. É a dificuldade que as pessoas têm de separar essa coisa, essa dualidade exclusiva, né, normativa. A norma é essa. Então vai ter que ser assim. Mas pode Exatamente. E Só aí você tocou no ponto, né? Que aí ainda volta para a questão da cisnormatividade, em certo sentido, dessa coerência. Sexo, né? Sexo enquanto órgão genital, gênero, prática sexual e desejo, que nem diria Butler. Aí existe essa ideia de coerência que, na verdade, não é assim que funciona. A gente sabe que não. Mas, normativamente, existe essa ideia de coerência e isso é aplicado também para as pessoas trans, no imaginário, né, das outras pessoas cis. E até algumas pessoas trans também, né, que a gente não está livre também de ter nossas dificuldades de entendimento de algumas coisas também. Perfeito. A informação está aí, a gente tem que procurar se atualizar, seja pessoas cis ou pessoas trans, né? Mas existe essa ideia de coerência e isso é aplicado para as pessoas trans vira uma enorme confusão. Porque aí subentende-se que se a pessoa é uma mulher trans, ela vai se interessar por um homem, e geralmente esse homem é cis. Né? E o homem trans automaticamente vai se interessar por mulheres, e geralmente essas mulheres também são cis. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que a sexualidade ela também é uma pluralidade aí, não é diferente para as pessoas trans. Assim como para as pessoas cis, as pessoas trans também experimentam de diversos modos e posições diferentes essa questão. Então, pode acontecer, e acontece muito, sim, de homens trans, homens que têm vagina, se interessarem por outros homens trans, que também têm vagina. Ou homens trans, que têm vagina, se interessar por homens cis, que têm pênis. E aí é uma relação homoafetiva. E homens trans, que têm vagina, podem se interessar por mulheres cis, que têm vagina. É uma relação heterossexual. Homens trans podem se interessar por mulheres trans que têm pênis, continua sendo uma relação heterossexual. E vice-versa. Mulheres trans, é um exemplo, né? Mulheres trans também têm pênis, podem se interessar por homens cis que têm pênis, e é uma relação heterossexual. Elas podem se interessar também por homens trans que têm vagina, continua sendo uma relação heterossexual. Elas podem se interessar por mulheres cis, mulheres trans, têm pênis, se interessam por mulheres cis, têm vagina, é uma relação lésbica. Mulheres trans têm pênis, se relacionam com outras mulheres trans, têm pênis, travestis, enfim, é uma relação lésbica. Então, só para nível de discernimento mesmo, porque existe essa confusão, isso tem a ver com nossas concepções também genitalistas, em torno das sexualidades, das identidades de gênero. Então, isso é muito importante. E também tem a bissexualidade, tem a pansexualidade, tem a sexualidade. Então, são várias intersecções, né? Vários atravessamentos aí que envolvem os desejos das pessoas. Também nada é estático, ou seja, uma pessoa, de repente, em um momento, ela pode perceber aí uma relação heterossexual, e daí a pouco ela está num relacionamento que é homoafetivo, está num relacionamento bissexual, né, e dentre tantas outras formatações que tem aí, né? Então, isso é muito importante, esse ponto que você está trazendo mesmo, porque é uma confusão enorme. Eu acho, assim, minha opinião pessoal, de que, sim, é provável que seja intencional mesmo, em certo sentido, essa confusão da transgeneridade, transexualidade, travestilidade, com orientação sexual, mas, ao mesmo tempo, essa mistura, eu não sei até que ponto é interessante, até que ponto não é interessante, até porque as pautas das pessoas trans são diferentes das pautas de pessoas gays, sejam pessoas gays cis ou pessoas gays trans, mas aí as pessoas gays trans já têm uma intersecção com as pautas
das transgeneridades, das transexualidades, entre outros termos, né? E aí, tudo Uhum. isso são pontos diferentes que dariam várias discussões diferentes, né? Bem aprofundadas, inclusive, porque são várias minúcias que são muito importantes quando se pensa sobre esses pontos, justamente porque ainda existe uma resistência, uma dificuldade das pessoas pensarem esses lugares, pensarem as repercussões, que Eu, é eu, se manter na ignorância também em torno disso. sim. Eu sempre penso também que é uma questão de observar seus corpos, né? Enquanto pessoas cis não observam seus corpos também, não observam seus desejos, suas fantasias e não se permitem também, né? É como eu disse, tipo assim, existe no imaginário que foi dado, é isso, marcado, né? Ah, nasceu menino. E aí, a gente pensando na sigla LGBT lá, toda vez que alguém foge um pouco disso, né? Por exemplo, aquela família que nasceu um menino um pouquinho mais afeminado, exemplo, né? Tô dando um grande parênteses aqui. Então, as pessoas já marcam essa criança na sexualidade dela. Tipo assim, talvez o menino tá lá vivendo de boa, né? Tá tudo certo com ele, ele tem um jeito que é próprio, mas quem vai marcar também é as outras pessoas. Não, você é uma bichinha, é algo do tipo. E ele tá lá, tipo, ele nem entende a sexualidade dele ainda. Você vê que o quanto é complexo Exatamente. isso, né? O quanto eu acho que a gente avança nos debates, né? A gente avança, é claro que a gente avançou muita coisa. O fato da gente estar aqui falando sobre isso é um avanço, é algo positivo, e outras coisas, a gente tem produção de youtubers aí que estão, né, que estão falando sobre o assunto, que estão se debruçando também, a gente vê pessoas trans nas universidades discutindo sobre isso, mas a grande problemática é a que você trouxe lá atrás, que é essa questão só das pessoas trans estão nesse rolê aqui, fazendo esse movimento, e as pessoas cis é como se elas estivessem lá, opa, de lado, nada está acontecendo. Não vamos nos incomodar com isso aqui. Eu acho que essa é a grande questão, né? É essa que é. E aí eu não estou nem falando sobre as feministas, né? Que a gente nem fez uma parte aqui ainda, né, Greg? Que aí, E os além de transfeminismos tudo, também, né? sim, além de tudo esse rolê muito confuso, parece que tem sempre alguém defendendo uma posição aqui, né? Opa, eu sofro mais, eu sofro menos, vamos aqui, não, você não, eu sim, porque eu aqui, você ali, né? Não, assim não. Até aqui eu aceito. Ah, ser trans, ok, beleza, te aceito. Ah, ser trans gay, não. Peraí. Entende? Tem um ponto aqui. Não, você é como se a gente tivesse uma posição da fantasia do outro, né? Tipo assim, eu permito que você vá até um certo ponto. Até aí eu já não entendi, não quero mais, né? Eu já ouvi gente Exatamente. dizendo isso, né? Tipo assim, ah, não, tá muito confuso, Exatamente. não quero mais não. Até aí já deu, né? Você vê que há essa dificuldade. E também, sobretudo, sobre os afetos, né? Essa coisa que também a gente nem fez uma parte aqui, mas há também. Alguém falou alguma coisa aqui? Você consegue ler aí, Greg? Eu não leio porque fica muito distante para mim. Eu tenho que se aproximar muito. Eu só aparece um pedacinho em cima, eu não consigo ler. Não, Você não não tá consegue subindo. correr, não? Você não Ah, consegue subir? não. Ah, eu vou Ah, subir sim, um agora pouquinho então. foi. Agora Agora foi. foi? Vai lá. Muriel, muito Ah, preciso Muriel. isso, porque quando falamos de cisgeneridade, falamos também de ciscolonialidade, que é um modo de Uhum. colonização dos corpos baseado no modelo cis, que inclusive afeta pessoas cis. Uhum. Exatamente. Eu acho que ela falou Perfeito. alguma coisa ali embaixo. Deixa eu ver se Ah, não cadê? estou conseguindo. Ah, e assim a gente. Oh, minha Carol, eu tô Você colado consegue pela aí? lista. E assim a gente pode compreender que pessoas cis também sofrem pelos padrões cisnormativos, sim, não como pessoas trans sofrem, mas de outra forma. Concordo plenamente. Também acho que, na verdade, se eu pudesse aqui fantasiar um pouco, eu acho que eu faria uma graça aqui, no sentido assim, talvez a cisnormatividade tirem deles, talvez, essa coisa de poder experimentar, de poder se olhar, de poder talvez perceber seu corpo de uma forma diferente também, né? Porque a gente fala muito dessa questão do corpo, né? Do quanto isso nos atravessa, né? Eu acho que Muriel sempre é a certeira aí, perfeita. A próxima live eu vou chamar ela. Chama que é sucesso. É, Maravilhosa. agora, só porque você tocou nesse tema, inclusive é importante também falar disso, da questão de Sim.
como as pessoas, né? Ah, chegou no momento aqui, aí já não quero mais saber, né? E essa Sim. questão da identidade de gênero com a sexualidade, que inclusive é algo que é pauta também, né? Que é colocado assim, Uhum. como que as pessoas utilizam das Sim. sexualidades dissidentes à norma, que é a norma heteronormativa, né? Heterossexual, para deslegitimar também as identidades trans. Então, é muito comum Uhum. de acontecer quando a pessoa, sei lá, se é um homem trans, gay, existir essa deslegitimação das identidades apenas porque ele tem um desejo por outros homens. Sim. Principalmente se forem homens cis, né? Porque aí já tem aquela ideia também normativa e tudo, do pênis, da vagina e tudo, Uhum. né? E desqualificando. Então, se você se interessa por homem, então você é. O que que você é, então, né? Qual o Sim. sentido disso, então? Sim. E Eu acho que essa por coisa aí vai. do direcionar os afetos, por exemplo, para uma pessoa cis, eu acho que cai nesse lugar também de você não escolher isso, né? A não ser que no seu imaginário você tenha. Mas, tipo assim, eu acho que os afetos atravessam a gente aí de diversas formas. E eu acho que talvez é o grande medo de algumas pessoas é isso, assim. Se deixar afetar, por exemplo, nossa, me apaixonei por uma pessoa trans, e agora? Né? Eu acho que a grande questão é essa também das pessoas cis. Nessa condição. E agora, eu sou o quê? Ou seja, estou numa condição aqui de gostar de uma pessoa trans, e agora eu sou o quê? Automaticamente as pessoas querem se nomear aqui. Que lugar que eu estou? É como se tivesse deslocado essa pessoa, né? E não deslocou, né? Não deslocou, porque isso não faz sentido nenhum a gente pensar dessa forma, né? Ah, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui. Vamos lá. Maria vivia muito bem lá nos rolês dela com o João, e de repente ela encontra Pedro, que é um cara trans, e se apaixona por ele. Exemplo. Maria automaticamente ela vai começar a se questionar, né? Que lugar é esse? Que posição é essa? E Maria também, ela vai estar em um lugar de é, ser vista de uma outra forma também por essa normatividade. Eu acho que é o que mais ou menos Exatamente. Muriel trouxe aí pra gente, né? Sim, Que sim. também sofrem, né? Por exemplo, então, se uma pessoa se apaixona por uma pessoa trans, ela também vai sofrer também vários tipos de violências e vários tipos de preconceitos, de julgamentos, né? Vão invalidar talvez aí, se ela, por exemplo, sair dessa relação com uma pessoa trans e voltar a uma relação com uma pessoa cis, vão dizer, tá vendo? Tudo errado aí, toda indecisa, né? E os pronomes que a gente sabe todos que usam. Então eu acho que isso também é É, importante a gente pensar também, né? Então, assim, eu acho que a gente pensando sobre a população trans e sobre as pessoas cis, eu acho que a gente tinha que fazer, na verdade, uma união aqui para, né? Eu digo sempre, ter um pouquinho mais de gentileza para a gente entender as coisas, né? Acho que exatamente. essa coisa assim do ataque nunca é legal para Sim. absolutamente nada, né? Quando você se põe com gentileza para entender, ouvir, mesmo que essas questões te peguem, porque pega, né? Não vamos dizer aqui que não pega, óbvio que pega, toda estranheza nos pega, né? Toda coisa que traz uma estranheza, opa, nunca vi, opa, como é que é? Você olha com mais atenção para aquilo, que é natural humano, né? Enquanto constituição de humano a gente é assim. Então, era só Sim. essa parte aqui que eu Não, perfeito. queria Só colocar. complementando também, isso aparece também nas entrevistas, mesmo no tópico que a gente fala sobre afetividades, justamente isso, assim, de esse impedimento, né, que as pessoas acabam tendo por conta dessa estrutura que é muito maior, que acaba nos atravessando, de negar esses desejos, negar esses afetos, é, em função de esse não entendimento, né, que as outras pessoas de repente possam ter de seus interesses afetivos. Então, por Sim, exemplo, homens cis podem de repente ter um interesse por mulheres trans, travestis e não querer assumir esse desejo porque vai ter esses outros que vão estar ali apontando o dedo. Então, de repente, uma pessoa que estava no topo da hierarquia dos privilégios, aí já está vendo ali que a sua posição está ameaçada, porque você está se interessando por uma pessoa que todo mundo acha que é errado. Você está sim, saindo da norma e você não está muito certo aí, não. Então, são sim. questões, né, que vão surgindo, as meninas refletem muito isso, acho bem pertinente, assim, vários pontos que elas trazem.
nas entrevistas, Uhum, que vão estar na dissertação depois, né? Quando sair um repositório, a gente pode uhum. até divulgar, que é bem importante, Sim, assim, tem várias reflexões muito pertinentes, assim. E sim, elas também, sobre a questão de entender, né, essas posições, esse gênero, entender esses normatividade também, nas pesquisas que eu fiz, sempre é colocado, assim, não é interesse de dicotomizar, na verdade a ideia é que se rompa com essas dicotomias que não estão fazendo bem para ninguém. As sim, categorias, elas estão aí para serem destruídas, na verdade, elas estão nos oprimindo, elas perfeito. não estão fazendo sentido, nunca fizeram sentido, agora, com todo o movimento que está tendo, todas as modificações que estão tendo ao longo dos anos, Sim, 2021, gente, né? Não sim, faz sim, sentido ficar preso sim, a verdades sim. cristalizadas. Nunca fez. Agora, então, meu Deus, está fora de moda. Mas, Sim, justamente assim, a ideia não é dicotomizar cis e trans. Na verdade, é trazer a categoria cis também enquanto uma categoria de análise, porque é sim, algo a se pensar também. E sim, foi algo sim, que, historicamente, não foi colocado enquanto uma categoria para se pensar. Então, o convite sim, é esse, justamente, de se posicionar e se entender também como é que funcionam essas engrenagens aí. E acho sim, isso sim, muito sim, importante. Não é só as pessoas trans que devem pensar sobre isso. Na verdade, é interessante que as próprias pessoas cis se pensem nesse lugar. sim, sim, Também, de sim, sim. novo, Djamila Ribeiro também fala isso, né? Ela fala é importante que as pessoas brancas pensem sobre a branquitude, é preciso que pessoas, né, outras pessoas também que estão em outras intersecções, eu entendo dessa forma, também se pensem nesses lugares, porque eles estão Sim, aí sim. se atravessando mutuamente, tá fomentando aí repercussões diversas nas estruturas sociais, nas relações sociais, no ser com os outros, enfim, Perfeito, né? perfeito, perfeito. Eu acho que a gente poderia baixar todos os muros, né? Deixar um campo limpo, né? A gente constrói muitos muros, né? Sim. Eu vejo alguns debates assim que eu fico, meu Deus, como é que é isso, né? Mas também a gente é atravessado pela cultura, pela constituição familiar, pelas ideias que você, né? Hoje, sobretudo pelas redes sociais, a bolha que você, né? Os likes que você dá, e aí você vai se fechando numa bolha de informação, e aí, né, faz essa coisa de oposições, como se nós estivéssemos sempre em lugares aqui, um meio, e a gente estivesse aqui nas pontas, né? Discutindo e defendendo lugares. Né? E como Uhum. você disse aí, não existe lugares, né? A gente tem que acabar com isso, a gente tem que, né, tirar essas caixas, informar essas pessoas e, e trazer ao debate, né? E eu sempre digo, com gentileza, eu queria que a gente fizesse, talvez aqui, talvez para a gente até fechar a nossa live, como a gente está trazendo o tema e a gente falou sobre várias coisas aqui hoje, a gente brocou, viu? A gente falou sobre um monte de coisa. Foi. Eu queria que talvez a gente pudesse trazer assim, uma mensagem para as pessoas cis de entendimento no sentido de talvez essa gentileza que eu falei agora há pouco, né? De tipo assim, como é que a pessoa cis ela pode ajudar, que ela pode talvez diminuir essas tensões e trazer um debate mais harmonioso, se eu sempre pudesse colocar aqui para você. O que você pensa sobre isso? Como é que ela pode se colocar de uma Se forma mais colocar harmoniosa? de uma gentileza, né? De alguns lugares assim, poxa, não entendi, mas o que eu posso fazer enquanto estratégias aqui, né? Diante desses assuntos, ou até diante de uma pessoa trans também, que isso é importante também a gente trazer, né? Olha, eu vejo assim, é, essa humildade na escuta, ela é importante, sim. Não de você Uhum. ficar questionando a pessoa, aplicando um enorme questionário para saber da vida da pessoa trans nem nada, mas é de escutar essas falas todas, né? Que já estão aí, tem muitas produções aí, como você mesmo disse. Se você não tem Uhum. paciência para ler um texto, tem YouTubers falando de forma mais contraída. Sim, tem. Tem várias possibilidades de informação. Se a pessoa não se encaixa em uma possibilidade de informação, porque para ela não faz muito sentido, tem várias outras, né?
E Uhum. esse convite mesmo para começar a se pensar enquanto pessoa cis, que está numa estrutura que é cisnormativa, portanto, que tem sim, né, suas repercussões, umas certas regalias em termos de rotina mesmo para as próprias pessoas cis, e como é que essa relação dessa própria pessoa cis com as pessoas trans, também aí a gente já iria adentrar em outras questões, né, que tem a ver com relações de trabalho, tem a ver com a saúde também, que é um espaço Sim, majoritariamente constituído por pessoas cis e que de repente essas pessoas estão utilizando desses espaços de poder para inferiorizar, para marginalizar, para discriminar pessoas trans. E aí talvez um convite para pensar sobre isso também, ou sim, mesmo sim. espaços mais rotineiros no mercado, numa padaria, enfim, né? Que Uhum. é um mundo cisgênero, né? Se a gente for parar para pensar ainda. Normativo, branco. Mas, só que eu lembrei agora, e é importante falar isso, não é porque é um mundo que parece que é de pessoas cisgênero que é realmente de pessoas cis, porque eu Sim, lembrei de uma fala de uma das entrevistadas que ela diz que nem a cisgeneridade é infalível. E isso é genial, sim. porque não Genial. é tão não infalível que existem as pessoas trans. Né? Então, as pessoas Sim, cis, né, não é tão sim, infalível assim. Essas questões de identidade de gênero, elas estão muito sim. além do que a gente costuma pensar, inclusive a cisgeneridade. Né? Isso é muito É, importante também. isso é importantíssimo. É como eu disse, eu tava num debate com Ana, uma psicóloga que eu conheci, e que foi a pessoa que falou assim, vamos fazer uma live, né? E aí eu tive coragem. E aí eu tava conversando com ela, eu tava falando justamente assim pra ela, assim, se você olhar aquele hétero bem de pertinho, com uma lentezinha um pouquinho mais, né? Você vai ver que ele nem é tão hétero assim. Eu trazia esse debate assim. Se você olhar e talvez na fantasia dele, né? Naquela coisa que fica aqui, que ele não, que escapa às vezes, opa, escapa, opa, de novo, né? Então, assim, se você olhar, eu acho que talvez tem muito essas fantasias também, né? Esses lugares postos, né? Constituídos aqui na fantasia, porque quebrar a fantasia é terrível, né? Haja visto outras coisas aqui, Exatamente. mas eu não vou me alongar nessas outras coisas, não. Mas eu acho que a mensagem é justamente essa, né? Que a gente talvez quer trazer assim. Pessoas cisgêneras, vamos ter mais gentileza, né? Não entende o assunto, não sai interrogando as pessoas, né? Quer entender um pouco mais, entenda um pouco suas fantasias também. Então, assim, eu acho que esse é o convite, né? E Você já mais parou para uma pensar? coisa, né, que eu não falei, Sim, mas que pode é dizer. importante. Por favor, gente, vamos usar sempre que possível, não. É uma convocação. Usem os termos homens cis, mulheres cis. Não usem Sim, termos homens de verdade, mulheres de verdade, homem que perfeito, nasceu perfeito. homem, mulher que nasceu mulher, homem normal, mulher Sim, normal, para se referir às sim, pessoas cis, porque são termos que acabam patologizando e anormalizando as vivências e sim, as experiências trans. E isso é muito perfeito. importante de ser assimilado aqui para as nossas Sim, práticas, não apenas para os textos de redes sociais, não, gente, para a vida mesmo. sim. Pro, Isso pro é dia muito a dia, importante. né? São Pra as lida. minúcias, né, que denunciam muitas coisas, assim. Acho que essa Sim, minúcia, ela é de um respeito tão grande com as pessoas trans. Você olhar com a pessoa cis e usar o termo correto, pessoa cis. Então, isso sim, é algo que é muito importante de sim, ser perfeito. considerado também. Perfeito, perfeito. Eu acho que a mensagem é justamente essa, né? E também essa coisa assim, talvez no mundo utópico, aí eu vou falar, né? Talvez a gente não tenha mais essas discussões, né? Serão pessoas, Sim, sim. ponto final, Que né? era para Eu ter acho que sido desde sempre assim, né? Na desde sempre verdade, né? assim. Mas só que a Mas gente em termos de questões políticas também, de demandas, é interessante que se tem, mantenha a questão do termo trans, tem, tem, travesti, dentre tantos sim, outros que existem aí. Mas se a gente sim, for olhar para o princípio, quem cunhou o termo foi uma pessoa cis, né? Justamente com esse propósito também de marginalizar, de anormalizar uma vivência, uma demanda, sim. mas que Marcar agora a a gente diferença no também. outro, né? Marcar a diferença no outro. Isso. Né? Eu Opa, normal e o outro patológico, né? sim, Então, sim, são essas questões, assim, mas que em termos de pautas políticas é importante que se tenha, porque tem as demandas, tem as reivindicações também,
Mas a sim. ideia é que em algum momento, e para as pessoas mais otimistas, né, daí uns 50 anos, ou É, menos, para as mais otimistas, não preciso mais disso, né, dessas né, que a categorias. gente, dessas categorias que a gente vai sempre lidar com o humano e que a diferença não vai nos chocar mais, né? Que a gente não vai olhar a Isso, exatamente. diferença e tenha essa coisa, esse choque, essa coisa de arregalar os olhos, nossa, você é uma pessoa trans, não parece, né, que é absurdo isso. Então, eu acho que a gente talvez, daqui a alguns, como você colocou aí, 50 anos, tá bom. Sendo Então vamos, otimista, né, mas tomara que sim. sim, sim. Então vamos finalizar nossa live aqui. Foi um Pronto. prazerzão, Greg. Prazer foi todo meu. Como é que foi pra você aí? Foi de boa? Tá bem? Moço, foi bom demais, viu? Primeira vez aí foi bom demais. Foi bom demais. Eu também Primeira gostei da minha live, primeira vez. gostei, Minha viu? primeira vez com você foi maravilhosa. E agradecer Faremos às outras. pessoas, né, que estão por aí também, tiraram um tempinho Sim, para sim. acompanhar a gente aí. Sim, Foi a agradecer a Muriela que participação também do participou pessoal. também, né? Ó, o Sim, Gui tá aqui Muriel. também, mandando palmas pra gente. Ó, Agradecer todo mundo que maravilha. esteve aqui, né? Tirou esse tempinho para ouvir, entender um pouquinho, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de coisa, abrir esse debate, né? Para a gente poder clarear um pouco mais as nossas ideias também. Toda vez que a gente se comunica, que a gente traz informação, a gente clareia mais as nossas ideias, né? Então, Isso, é isso. Então, exatamente. vamos finalizar, né, Gregson? VUm lá. Um Perfeito. abraço para você, viu? Abraço para você também, para todo Valeu. mundo. Boa Obrigado, noite. pessoal, todo mundo que ficou aí. Um Obrigado. abração. Valeu. Valeu.